Estamos aqui ao vivo. Será que é possível? Será que é possível ter uma aprendizagem estratégica e inovadora? É sobre isso que nós vamos conversar agora. Vamos conversar sobre a abordagem da aprendizagem inovadora e estratégica. Estávamos em pleno aquecimento quando a internet aqui simplesmente tema super importante, super necessário. Vamos voltar. Voltamos! Tema super uma pane na internet do Tério. Mas é isso, meninas. Bem-vindas ao nosso encontro, o nosso Meet, que vai ter uma sequência de mais encontros, falando aí sobre aprendizagem estratégica e inovadora. Será que é possível? É Liz aqui, do mundo empresarial, corporativo, também acadêmico, Nessa, do lado empresarial, executiva dos maiores bancos do Brasil. Então, reunimos essas mentes aqui para falarmos desse tema que é atual, necessário e fundamental daqui para frente. Sejam bem-vindas, meninas, Elis, Nessa. Vamos recomeçar. Vamos. Ai, vamos Então, lá. Quem sabe faz ao vivo, hein? Vamos lá. Prazer enorme estar com vocês, tá? Vanessa, querida, grande beijo. Espero poder conhecê-la, viu? Pessoalmente, em breve, Vamos quem Vitória. sabe. Vanessa mora onde mesmo? Vitória. Espírito Santo, né? Ah, Espírito Santo! Ah, tá bom. Quem sabe, Conexões né? das antigas aí com a Luana, né, Luana? Ah, imagina. Eu reencontrei Luana depois de uns 2 anos, eu acho, né, Lu? Acho que na pandemia, ou antes, sei lá, talvez. Enfim, sabe o que a internet nos proporciona? Elise em Salvador, eu estou aqui no sul da Bahia, entre Ilhéus e Itabuna, Vanessa no interior do Espírito Santo, 3 mentes, 3 mulheres com DNA de inovação, de aprendizagem e também de atitude para mudar essa realidade da aprendizagem no Brasil. Porque eu acredito com mentes diferentes. O Jorge Paulo Lema, gente, eu não sei falar para vocês o quanto eu amo esse homem, o Jorge Paulo Lema, em termos de mentalidade. Se vocês tiverem oportunidade de percorrer um pouquinho da jornada dele dentro da educação, ele vai falar que a aprendizagem, ela precisa, olha meu design aqui, Lucas, seja bem-vindo, precisa de inquietude de transformação. E eu tenho 2 inquietas e 2 protagonistas aqui comigo. Eu troco a transformação, gente, pelo protagonismo. Ele usa a transformação, eu uso o protagonismo. Atitude, né? Atitude para poder aprender coisas novas, né? Ter aquela humildade de saber assim, eu não sei tudo, quero aprender, quero compartilhar, quero ver inspirar e influenciar os outros também a serem mordidos por esse bichinho de estar sempre aprendendo algo novo, algo diverso e que vai fazer diferença aí no seu plano de vida, né? Então é bem gostoso. A aprendizagem, ela é um planejamento de vida, né? Para a gente planejar, a gente precisa... Planejamento de vida é aprender, aliás. Né? Para a gente fazer qualquer coisa na nossa vida, a gente precisa estar aberto para esse momento de aprender. E nunca se falou tanto em aprendizagem como agora. A gente saiu da era da informação. Eu até me ouso a falar sobre isso, né? Porque muita gente falou e vieram muitas teorias a respeito. E eu ouso falar que a gente realmente saiu da era da informação, do acúmulo de informações, para, de fato, o que eu peguei de tudo isso, como é que eu vou colocar isso em prática. Agora a gente tem esse desafio, né? Porque a gente tem muita coisa, a gente sabe também muita coisa, mas a gente precisa mapear todo esse aprendizado que a gente tem. A gente precisa mapear para colocar tudo isso em prática. Tanto acesso à informação como nós estamos tendo agora. Nunca tivemos tanto acesso, turma, à inovação, a conhecimento, a redes sociais, a um conteúdo vasto que você encontra hoje no YouTube. Qualquer dúvida, qualquer necessidade, você vai lá e tem um tutorial sobre isso. Mas do outro lado, a gente também tem uma realidade de pessoas que não têm acabativa, de pessoas que não conseguem concluir um ciclo, ou seja, não consegue concluir um ciclo de encerramento ou um ciclo de finalizar algo. Tem dificuldade isso faz parte, de concluir, né, da aprendizagem. Consegue ter vários inícios. Não passa o ano todo sempre iniciando.
uma Uhum. atividade, um projeto, mas o E será perfeito, que a aqueles caminhada, projetos que você ela pensou, né, não... geralmente na virada do ano, sempre tem, eu falei assim, não, vou fazer, vou mapear, vou fazer acontecer e tal, mas quando chega ali no segundo do terceiro mês, você já esqueceu aquela sua listinha, né? Então, É, o que você sabe pode o que, fazer de Rita? diferente, né, de Porque no metodologia para poder passado, usar e finalizar, né? a gente usava Uhum. muito a aprendizagem como um aliado do conhecimento. Olha, eu vou aprender para ter uma retenção de conhecimento, de informação. Só que hoje as pessoas e as empresas estão muito mais abertas às pessoas que tenham autonomia, capacidade de solucionar um problema, capacidade de trabalhar em rede, como nós estamos agora. Ou seja, pessoas com maior autonomia. É difícil, galera, né? Ter Uhum. autonomia para algo. Então, você quer esse perfil de pessoas com autonomia. Só que a aprendizagem tradicional, que é aquela passiva, baseada no modelo de sala de aula, de livros, totalmente convencional, ela não se sustenta mais em função já há muito tempo, né, Alice, que isso já era Há muito questionado. tempo. Agora, com a Uhum. velocidade da mudança, das transformações, a gente precisa de um ser humano mais inquieto, mais transformador da realidade. Por outro lado, eu preciso de outras estratégias, outras abordagens que nos ajude a colocar em prática aquilo que a gente aprendeu, que nos ajude a transformar as nossas habilidades em algo valioso. E a gente só Uhum. consegue isso se a gente tiver estratégias de aprendizagem. E a estratégia Isso. de aprendizagem usa a emoção, que é o lado afetivo, o lado cognitivo, o lado psicomotor, como a É o Elisa é clima, inclusive é pedagoga, o clima, ela pode né? falar melhor do que eu sobre essa diferença entre a aprendizagem ativa e a aprendizagem passiva. E hoje o mundo, de uma forma geral, principalmente as empresas, elas já estão propondo aí uma revolução, os artigos que a gente tem lido na Nessa, uma Isso. revolução dentro da aprendizagem tradicional, até mesmo Você quer ver corporativa. um exemplo super prático, né? Vamos supor que você quer aprender um idioma, né? Um inglês. Você quer aprender inglês porque vai te ajudar no seu projeto de vida, né? Vai te ajudar para você melhorar suas habilidades, vai te ajudar no seu trabalho, vai, né, garantir que você alcance um cargo maior na empresa, vai garantir que você consiga negociações melhores, né? Se sua empresa for de um ramo aberto, né, de capital aberto, enfim. Aí você quer melhorar o seu inglês. E aí você compra um curso online em inglês, né? Pronto. E aí você começa a estudar de uma maneira dinâmica, a estudar. Só que aí no meio do caminho, você percebe que você não está aprendendo. Ai, meu Deus, não estou aprendendo. Qual é a primeira... o que vem à mente quando a gente sente, né, que não está desenvolvendo aquilo que a gente colocou em pauta ali para aprender? O que vem logo na mente da gente? Vocês que estão aí, né, aqui com a gente, Turma. me Assim, é falem, o que vem difícil, na tá mente? difícil, né? Eu não consigo sozinha. É Que é difícil, eu não desafiador. estou aprendendo, eu não quero mais, vou parar por aqui, isso não é para mim, né? Daí a gente começa a perceber que quando isso acontece, né, que a gente é a diferença que Lu estava falando entre a aprendizagem passiva e a aprendizagem ativa. Você teve a iniciativa, a motivação de iniciar esse processo, mas o primeiro obstáculo barrou, parei. E aí, automaticamente, se você não se percebe, porque aí a gente leva para outro caminho, que é o caminho do autoconhecimento. Se você não se conhece bem, né, e não entende as suas motivações, o primeiro obstáculo vai te barrar, e esse processo de aprendizagem vai se tornar frustrante. Então, a gente hoje, no processo de aprendizagem ativa, né, ou autodirigida, ou tem várias linhas aqui, a Uhum. gente já Intencional. começa a perceber que esse obstáculo, hoje, né, ele precisa ser colocado de uma maneira que me coloque, que me protagonize, vou usar a palavra que me gosta de utilizar, para que eu vença isso. E como é que eu posso vencer esse obstáculo? Através das minhas experiências práticas. Se eu não consigo estudar de forma online, sem um tutor, opa, eu vou procurar um tutor. Se não é esse aprendizado que vai me trazer agora o resultado, né, que eu desejo, porque esse foi o meu primeiro processo de avaliação. Quando você está lá no processo de aprender qualquer atividade, não importa se ela é acadêmica ou não, você,
no processo de aprendizagem ativa, você aprende, pratica e autoavalia. Se você está tendo um resultado positivo ou se, onde é que você precisa melhorar. Quais são as ferramentas que você precisa utilizar. Não é mais o tutor, o professor, o mentor, o coach, seja lá o que for que você, né, trouxe para a sua vida para te ajudar nesse processo, não é mais ele que vai conduzir o seu aprendizado. Como é no aprendizagem, como é no processo de aprendizagem tradicional, que é o professor, por exemplo, que escolhe suas disciplinas, que escolhe o seu conteúdo. Aí é você que vai perceber. Você já mencionou uma das habilidades relacionadas pelo Fórum Econômico Mundial, que é da autogestão. E aí já implica essa capacidade do indivíduo se auto-organizar, autogerir seu tempo, sua rotina. Olha como uma coisa, né, acaba envolvendo outra relacionada à emoção, relacionadas ao autoconhecimento. Por que, gente, que eu destaco muito a participação da Fundação Estudar e da Fundação Lema? Há muito tempo atrás, quando ele criou esse movimento, ele sempre pensou, gente, no tripé: transformação, inquietude e pessoas sendo agentes de mudança na sociedade. Quem são os agentes de mudança? São as jovens lideranças que ele acaba agregando à fundação. A Tabata, por exemplo, a deputada, é uma ex-membro da fundação. Então, você acaba percebendo que esse tripé faz toda a diferença se a gente inserir dentro da aprendizagem que a gente tem hoje no Brasil. Inquietude, transformação ou protagonismo. E essa aprendizagem tem que gerar, como você acabou de dizer, a gente tem que ser algum processo que mobilize a mudança, seja comportamental, para o próprio universo do autoconhecimento, e seja fora do autoconhecimento, na relação do indivíduo com o meio. Como a gente vai avançar, meninas, nessa aprendizagem ativa que a gente vai traduzir aqui como estratégica e inovadora? Na verdade, essa estratégica e inovadora é a aprendizagem ativa, que ainda é muito limitante no Brasil a sua aplicabilidade. Quando a gente vê também... O Jorge Paulo Lema acabou de adquirir um grande grupo, né, de educação, de ensino médio no Brasil. Ele acabou de adquirir uma grande rede e ele acaba também, de alguma forma, impactando um modelo público. Vamos esperar para ver se isso é muito bom, formando pessoas influenciadas nesse novo método que lá no futuro já vão disseminar de uma outra forma, né? E vão ser uma semente ali, disseminando uma outra metodologia diferente da atual e até mais alavancada, né? Já aumenta o ecossistema, né, de aprendizagem. A gente precisa disso. Ativa dentro do banco, sem citar o nome do banco onde você trabalha. Não, eu sempre falo assim, que a gente lê vários artigos e tudo mais, e a gente vivencia isso tudo. E antigamente você tinha, era o seu nome, né? O seu nome com o sobrenome da instituição. Hoje você já vê isso mudando. Todo indivíduo, todo funcionário tem um dom, né? E aí, essa empresa, a corporação, o que ela está fazendo para poder alavancar esse dom, alavancar essas suas habilidades dentro desse mundo corporativo para poder ter um resultado esperado daquilo. Então, é você alavancando esses dons. E aí a gente entra num outro desafio da questão dos gestores, né, dos líderes ali, que eles não vão ser mais aquele chefe, né? Eles vão agir como treinadores e facilitadores para que o funcionário que tem aquele dom, ele aprenda novas habilidades e alavanque ainda mais ali onde ele está inserido, né? Então, assim, a gente sabe que essa mudança ela vai acontecendo aos poucos, né? Ela vai acontecendo. As tendências, como a gente fez na outra live, né, Lu? Falando daquelas 5 mega tendências, que é aprender, reaprender, desaprender e aprende de novo. Essa necessidade contínua de aprendizado, né? Eu falei assim, é maravilhoso, porque você está sempre ali disposta a aprender com o novo, né? Passar essa sua experiência.
e formar novas conexões. Eu falo assim, a Luana, a gente já se conhece, porque tem uns 20 e poucos anos, né, Lu? Eu falo assim, mesmo da questão da distância, quer dizer, a gente formou essa conexão aí, né? E cada uma seguindo o seu trabalho, e que bom que a gente pode se reencontrar num momento assim de vários insights, né? Eu falei assim, essa troca de um assunto que a gente assim é tão prazeroso para todo mundo, né? E agora mais uma conexão formada aí com a Elis, né, Elis? Ah, gente, olha, e é aprendizado sempre, né? Porque vocês vieram de um processo de construção, né? Cada uma seguiu um momento diferente na carreira, na vida pessoal, mas quando, né, se conecta, traz toda essa bagagem para construir uma nova ponte, né? Dentro dessa conexão aí, né? No processo de aprendizagem. E a Vanessa falou uma coisa interessante. Eu atuei, né, num banco também durante um tempo na minha vida. E era muito engraçado, né? Que a gente estava nesse processo de mudança ainda, saindo dessa ideia de que o chefe delega, de que o chefe manda e que o funcionário ali dentro daquele setor atendia. Ainda não tinha esse processo desse olhar, né, de direcionar talentos. E hoje eu percebo, e eu já vinha estudando sobre isso, né? Hoje eu percebo o quanto é difícil também para aquele líder. Porque ele precisa ter esse olhar bem mais apurado para direcionar esses talentos, colocar a pessoa certa no momento, né? Colocar a pessoa certa no lugar certo. Porque quando você desenvolve, assim, você tem que desenvolver... você tem que desenvolver pessoas com foco em habilidades, porque aí você vai poder medir, melhorar, né? Ver o que ela pode aprender de novo, né? Transformar aquele conhecimento dela. Então, assim, é o foco na pessoa, né? Como ela pode aprender mais, né? Isso. A gente teve essa virada. Que maravilha. Tira o foco. Eu há muito tempo, quem me conhece sabe disso. Tira o foco dos processos, né? Para professores, eles não gostam quando eu falo isso, meus colegas professores. E nós precisamos tirar, principalmente o professor que é concursado, que tem um conjunto de atribuições, tirar o foco do cargo e começar a desenvolver um conjunto de habilidades, de experiência, de repertório. Eu sou uma pessoa que ama falar sobre biografia, que eu acredito que daqui a algum tempo o nosso currículo ele vai ser essa representação total de quem nós somos, experiências, nossa personalidade, nosso lado formal, que é o registro das habilidades técnicas e cognitivas. Então, eu acredito que vai ter esse avanço, porque a biografia, ela é atemporal, ela consegue dimensionar um pouco do que você foi, como você está, e traz uma projeção da nossa vida ideal, das nossas aspirações, do nosso futuro. Eu tenho aí essa grande pretensão de falar também sobre biografia daqui a um tempo. Essa daí não fica quieta. Ela não fica quieta, não. Ela não fica, não. Biografia. Gente, e cada livro que você lê é um universo que se abre. Eu não sei se vocês têm essa sensação. Quando eu comecei a fazer o curso com a Condor Blanco, o meu mundo espiritual ele se abriu de alguma forma. Eu já tinha tido outras experiências, mas a Condor Blanco é muito diferente. Deu uma identificação com energia, com sinergia. Então, eu li o livro dele sobre o mindset do coração. Eu divulguei para todo mundo, Dona Vanessa. E lá ele fala sobre a base das nossas habilidades sociais. As bases da nossa habilidade social, gente, elas são nutridas pelo nosso amor próprio. Ora, se eu tenho um amor próprio, se eu tenho um relacionamento comigo mesma, positivo, energizado, consequentemente, eu vou reproduzir isso com as pessoas. Agora, se eu não tenho nada disso comigo satisfatório, eu não vou ter entrega no grupo, não vou entrega. Como é que você vai ter empatia, né? Colaboração. Então, a base das nossas habilidades sociais está aí no amor próprio. Eu fui para pensar quando ele escreveu isso, no início eu fiquei até intrigada, mas depois eu comecei a interpretar e fez todo sentido.
Uhum. Eu só vou poder E doar aí se eu você tenho. vê Se que eu uma não tenho das... empatia, você acha que eu vou doar empatia? Eu não vou. Se eu não tenho senso de trabalhar em grupo, se eu não tenho senso de colaboração, eu não vou conseguir, gente, doar isso. Porque tem uma base individual que precisa ser tratada. E Esse livro aí é vem também maravilhoso, um dos do, como melhores você que eu já li falou, na né, vida. Elis? Do autoconhecimento, né? De você se conhecer para poder saber, assim, aonde eu posso melhorar, aonde eu quero aprender algo novo. Isso daqui Isso. para mim está fazendo falta. E essas habilidades que a gente fala nesse novo mundo aí do trabalho, é o que é? Escutativa, né? E aí você pensa já em toda essa mudança, escutativa, resolução de conflitos, né? Você tem Conflito. solução de problemas, Uhum. agilidade, Resiliência. flexibilidade, resiliência, né? Para poder você superar aí os seus altos e baixos, né? Que todo mundo Aí me passa. digam vocês duas, como hoje, no mundo de caixinhas que nós temos, nas abordagens tradicionais da aprendizagem, como é que nós vamos conseguir ter esse repertório amplo desenvolvido de habilidades para o aluno ou para o profissional, se ele não for estimulado em diferentes ambientes? Se você não É, pegar aquela mensagem do Leandro Carnal, o que é o lifelong learning? Quem é o aprendedor? É aquele que aprende em qualquer lugar, em qualquer contexto, em qualquer relação. Lugares, pessoas e contexto. Lugares, pessoas e contexto. Será que o ambiente escolar ele vai conseguir, um ambiente organizacional, nos dar a dimensão necessária para que eu possa estimular esse meu percurso de ser aprendedor, ser um buscador? O Murilo fala, um é buscador, é sou um eterno exatamente por buscador. isso. Eu cunhei três pilares, né? Quando eu faço um processo de mentoria, um processo de coach, né? Hoje eu já atuo do lado de cá, dentro com essa metodologia, com essas metodologias, né? Inclusive com a psicopedagogia, né? Eu não tenho como desassociar três pilares para responder essa pergunta de Luana, né? Que são: primeiro, o processo de aprender, ele é natural do ser humano. A gente nasce aprendendo, né? A baianidade entra logo, né? Aprendendo. É, a gente nasce aprendendo. Depois, a gente precisa desse autoconhecimento, mas aí eu inverto esse panorama. Então, eu coloco o autoconhecimento para depois a gente entender que, por meio do autoconhecimento, a gente passa as etapas da aprendizagem. A gente começa a perceber que em toda a nossa vida a gente foi aprendendo tudo. Mas isso quando eu sei quem sou eu, isso quando eu reconheço quais são os meus pontos de melhoria, quais são os meus pontos fortes, tá? Quais são os caminhos de habilidades e competências que eu estou desenvolvendo, e eu sei que isso pode haver lá na frente um processo de mudança, porque nem tudo que eu aprendi lá atrás, quando eu tinha 18, 15 anos, eu aplico hoje. Eu aprendi outras coisas e meu panorama mudou, né? A carreira não é mais engessada, como a gente fazia uma coisa mecanicista, né, há 30 anos. Hoje não, a gente não está mais isso. Então, e o lado espiritual. Sua espiritualidade nada a ver com outras coisas que falam por aí, né? Você escolher um dogma religioso, você escolher uma tradição, nada disso. Seu lado espiritual é você e seu encontro, né, com o que há de mais forte, para que essa automotivação venha nesse processo de aprendizagem. Porque se você não está automotivado, se você não tem força suficiente, a psicologia positiva fala muito de força de caráter, né? E aí, se você não tem essas forças básicas delas ali, né, ativamente no seu processo de aprender, você não vai levar adiante. Como é o exemplo que eu dei, você vai aprendendo de no primeiro processo, no primeiro desafio, eu não estou pegando isso aqui, velho. Eu aprendi até aqui, mas daqui para cá, aí é minha cabeça que não pega mais nada. Não é isso, gente. São suas forças de caráter que elas aqui, não menina, estão. olha só. Eu tô com uma curiosidade aqui, como a Elis falou que isso não é de hoje, só para vocês perceberem, Schumpeter. Enquanto isso, eu vou olhar aqui quem entrou, porque eu não dei nem oi para todo mundo. Eu quero saber de vocês. A gente fica muito empolgada com então, o que torna
torna, meninas, Obrigada, viu, Flamengo? O UFC falou aqui, parabéns. Destruição criativa. O que torna, na visão de vocês, uma aprendizagem inovadora? Olha, em 1950, aproximadamente, o austríaco Schumpeter, ele cunhou, né, ele apresentou o tema aí chamado de destruição criativa, que é um processo de disrupção, um processo de, vamos lá, de ruptura dentro de uma economia, onde você cria processos novos, metodologias novas, formas diferentes de ensinar, de trabalhar. Só que trazendo para o nosso universo aqui, da aprendizagem, o que torna, na visão de vocês? Porque inovação é um termo muito atual, alguns muito autores já amplo, dizem que é né? muito modismo, só que não é modismo. O que acontece? Principalmente as pessoas da educação, de uma forma geral, não generalizando, mas elas tendem a observar que a inovação representa ou a introdução da tecnologia, ou então uma metodologia, uma abordagem, vai muito além disso. Porque eu costumo dizer que essa transformação da inovação em sala de aula, dentro do processo da aprendizagem, ela vem composta por vários desafios. O emocional, o cognitivo, o espacial, que o Murilo Gun fala muito sobre a reprodução do espaço. Eu lembro que eu tive uma ruptura enorme quando eu fui aluna do Murilo Gun. Eu era uma pessoa totalmente, gente, dependente de PowerPoint. Eu só acreditava que o meu conteúdo teria sentido, eu passava horas fazendo aquele PowerPoint maravilhoso. Mas que aí é o Murilo também. Também um potencial Mas criativo. se não tiver ele, a gente faz de outra forma. Um post-it, eu faço uma aula incrível. Eu pego uma cartolina e faço uma aula extremamente lúdica, e muito, sabe, inovadora, criativa. Então, é aproveitar aquele espaço que eu tenho, ao mesmo tempo eu trabalho cognitivo, trabalho protagonismo, a questão atitudinal, trabalho reflexualidade. O quê? Quais são os recursos que eu tenho? Poxa, se eu não tenho uma sala de aula, eu tinha que andar uma extensão enorme para ter um computador, para ter um data show. Olha a dependência. Sabe quando eu aprendi inovação? Eu aprendi inovação no corporativo em 2010. Em 2010 foi quando eu vi o primeiro processo, né, que entendo hoje como inovação, porque naquela época eu não percebia, mas entendo hoje como inovação. Quando que, né, atua em banco e tal, e no banco a gente tem todos aqueles processos, né? Uma pessoa que vai abrir uma conta no banco, ela tem processos. Tanto que o usuário que vai lá, né, que ele precisa levar toda a documentação, né, enquanto o profissional que está do lado de cá, o gerente, ou o atendente, enfim, o consultor, né, que vai fazer o processo da abertura. Enfim. Então, tinha um passo a passo. E aí, em 2010, eu atuei numa corporação em que ela rompeu o espaço, né, o espaço bancário. Ela levou o banco para as organizações. Então, imagine, por exemplo, você... Vanessa, você ia surtar, eu acho. Imagine você pegar 10, 25 mil contas de uma carteira sua e você levar ela toda para dentro de uma corporação. Para que seu cliente vá até a você passar 15 minutos, 20 minutos, que a gente sabe como é o processo de atendimento, né? Não é porque o banco quer que a pessoa fique lá esperando. Não é isso, gente. É porque existem processos e a gente precisa cumprir as etapas. E né? toda uma legislação também, né? Exatamente. Toda uma legislação. A gente precisa... o Bacen rege tudo isso, a gente precisa dar conta de tudo. Então, imagine você levar 25 mil contas para fora, né? Daquela barreira bancária, para fora das portas do banco. Isso, mais ou menos. Então, eu vi a inovação chegar nesse momento no corporativo. E o que eu tive que aprender? Eu tive que aprender a lidar com cultura diferente, eu tive que aprender a lidar com RH, né? Até então, eu não participava do RH, não sabia. Então, eu tinha que estar nas reuniões com o RH, eu tinha que estar com os usuários, eu tinha que estar fazendo todo o processo, e isso tudo fora do meu ambiente, daquilo que eu estava acostumada, de entregar uma senha, de aguardar, de estar sentada na minha cadeirinha, com o computador na minha frente, né? Então, eu tive que romper completamente com toda a minha zona de conforto, que era muito bacana. Um novo olhar sobre aquele processo, né?
E fazer o que tinha que ser feito nas condições que tinha. Cortella fala isso, eu repito muito. A gente fazia o que tinha que ser feito nas condições que tinha, entregava o melhor que podia. E aí eu entendi o que era inovação. Muitas vezes, né, a inovação era até um retrocesso, porque, por exemplo, você atender 500 pessoas numa área aberta, num ginásio, né, abrir conta de 500 pessoas no ginásio, sem um computador, no papel ainda, na mão, assinando. Gente, isso aqui vai na contramão né, do que eu entendia sobre inovação. Mas depois eu percebi, olha o que é inovação. E eu penso assim, ó, cada pessoa ela é única e aí ela tem uma forma de aprender e guardar as informações. Eu acho que a inovação na aprendizagem é você conseguir, com novas formas, chamar a atenção dessa pessoa para poder, de cada pessoa que é única. Então, quanto mais pessoas você atingir, sabendo que cada uma é diferente, é inovação. Eu penso muito nisso, né? Quanto maior você conseguir abordar e levar o conhecimento a pessoas completamente diferentes, que aprendem de forma diferente e que guardam as informações de forma diferente, quanto mais pessoas você conseguir alcançar, é uma forma de inovação aí na aprendizagem. Então, eu diria isso, é você conseguir buscar essas pessoas que são diferentes, né? Adquirirem conhecimento, novas habilidades, numa forma aí de alavancar todo esse conhecimento para essas pessoas, entendeu? Eu acho que a inovação nessa aprendizagem entraria dessa forma, assim, eu penso, né? E se a gente for olhar aquela pirâmide da aprendizagem lá, né, existem várias formas, né? E como que você mais aprende? Ensinando, né? Passando, trocando conhecimento. É onde você consegue segurar, né, mais tempo. Tem um estudo já, que já é antigo, mas hoje a gente está tendo um olhar melhor para ele, e que fala que, inclusive, 72 horas, tudo aquilo que você leu, né, se você leu, se você conseguiu repassar, se você não continuar no processo contínuo, né, continuar realizando aquela tarefa, atividade, fazendo, ou não ter repassado para alguém, você esquece completamente. E em 6 meses você vai achar que você nunca viu aquilo. Sabe uma cultura, assim, gente, que eu acho que vai ser importante para a gente saber que caminho nós estamos levando as abordagens, as metodologias, se elas são ou não adequadas para ajudar as pessoas a se prepararem com esse século, né? O Bauman fala isso, é um século de mudança, é um século que vai desafiar, é um século da incerteza, é um século sem respostas. Tem muita gente que eu estou estudando aí, estou acompanhando aqui nas redes sociais sobre o futuro do trabalho, que a galera fala exatamente isso. É uma realidade sem respostas. Qual é o caminho? É bem naquele vídeo do podcast. A gente tentar encontrar os problemas e ver como é que eu posso focar nas minhas habilidades, no meu repertório, para solucionar esses problemas. Aí vem aqui a ênfase tradicional que a Vanessa falou. A gente sempre tem aí essa ênfase tradicional de focar a nossa rotina numa imensidão de tarefas. Isso sempre me gerou um desconforto. Desde que eu conheci a Isa, vocês sabem quem é, isso aí me gerou uma aliança muito forte na forma de pensar dela. Poxa, a pessoa fica sobrecarregada, o estudante, o aluno, o profissional. Exausta, né? Exausto. Aí você tem um foco na tarefa, você não tem um foco no aprendizado, você não tem um foco na auto-performance. E aí, tem um bom tempo que eu comecei a mudar muito a minha rotina de manhã, porque eu acho que a inovação vem exatamente no meu na minha auto-percepção. O que eu posso fazer pequenas melhorias, a meditação, incrementar alguma coisa durante a manhã, porque eu acho que isso aí sim vai refletir em qualquer lugar do mundo que você estiver trabalhando. Ou em qualquer novo desafio de aprendizado, de trabalho, de mercado. Sair mesmo desse piloto automático, né? A gente tem resultados desejados, a gente almeja, né? Eu nunca desassocio a aprendizagem do nosso projeto de vida.
E o projeto de vida não é você. O projeto de vida é amplo, é tudo. Ele É tem a um sua ciclo, vida. é um projeto que tem início, meio e fim. Então, você está sempre renovando esse projeto de vida. É a sua vida, seu projeto de vida é a vida em si. E a vida é o que é? A vida é tudo. Vida é trabalho, vida é família, a vida é meio ciclo social, né? E A vida é aí tudo. isso ficou tão nítido agora na pandemia, né? Como que deu uma mudada e a gente, né, sempre para poder sair desse piloto automático, falar assim, não, peraí, o que eu tô fazendo da minha vida, né? O que Porque às é vezes é aquela mais discussão, Rita. valorizado, né? É aquele modelo que a gente vem trabalhando sobre o trabalho. Lembra o nosso grupo particular? Que a gente tem aí um grupo nosso de estudo do trabalho. Nós Isso sempre aí. estamos falando sobre isso, que a vida toda a gente sempre encaixou a vida no trabalho. Porque o modelo de trabalho que foi passado para a gente desde a Revolução Industrial era um trabalho que a gente precisava, o quê? Colocar o nosso melhor talento, nosso potencial, nossas habilidades técnicas, para nós o quê? Termos espaço para a sobrevivência. Sobrevivência, sustento, algo penoso, algo que, de alguma forma, era muito interessante para o mercado capitalista. Mas agora, E durante isso é 10, externo, 20 né? anos, 30 anos, nós temos o quê? Um crescimento dessas discussões do sentido, do significado do trabalho, da amplitude da vida. Nós temos também uma discussão em paralelo sobre um novo modelo de carreira. Lembra lá no década de 80, a carreira era o quê? Era sinônimo de cargo. A carreira representava literalmente o seu cargo. Você não se apresentava, não. Olha, eu sou gerente executiva, eu sou pedagoga, eu sou professora. Era a sua identidade, era essa. Na década de 90, tinha que a carreira era um plano de carreira. Nossa, hoje eu estou aqui, professora sênior, depois sou adjunta, depois eu sou professora plena, vamos lá. Então, essa era Olha aí a transição. A transição é exatamente essa. Hoje você não faz um plano de carreira, hoje você faz um planejamento de vida. de vida. Né? Estamos nessa transição. Isso aí, essa tudo. E eu falo era um assim, emprego, isso você tudo ficava aquele dentro... indivíduo sufocado assim, por quê? Por certificações, era aquele... Lembra da década de 90? O louco das certificações. Era a BNT, era qualidade. Eu só via a galera falar em infinitos MBAs. Eu não vou para 90, não. Há 3 anos, o boom, a explosão aí de cursos online, gente. Eu conheço pessoas, inclusive, que já estavam no nível tão... A louca dos cursos, né? A gente ria muito com isso, né? No momento de aflição, ela me disse, Elis, me ajude a organizar. O pedido foi exatamente esse, de socorro. Elis, me ajude a organizar aqui minha vida, porque eu adquiri 300 cursos, né? E não consegui concluir nenhum. Então, agora, para quê? Também a trazer essa discussão de aprendizagem para aqui. É porque muitas vezes você tem programas, você tem cursos de mentoria, gente que não tem estrutura nenhuma de aprendizagem, não tem um ciclo nenhum ativo de aprendizagem. A pessoa tem lá mais um curso sem nenhuma orientação pedagógica para o indivíduo de dar o primeiro passo e continuar no curso. E aí o que eu ia falar, toda essa mudança, tudo isso ocorrendo também com a transformação digital aí, super forte nas nossas vidas e inserida de uma tal forma, principalmente aí com a pandemia, né, que deu um boom aí de novos processos, novas formas, né? Igual com os cursos online e tudo mais. E se você não tem o autoconhecimento, você não se conhece, você não sabe como é que você aprende, você não sabe como é que você se dedica ali nesse mais variadas opções que te dão, que estão aí na oferta, como é que você faz? Você tem a iniciativa, mas você não tem a acabativa, né? Então, como é que eu posso mudar isso, né? E aí não chega a resultado nenhum, né? Não fica só acumulando, né? Fica acumulando. Isso dá uma aflição tão grande. Ano passado, você era pedagoga, estava naquele cargo do banco, eu professora, doutora, Vanessa, executiva do Banco X, nós 3 aqui sabemos tudo. E tem muita gente ainda no mercado que está na era do sabe tudo. Só que nós estamos numa transição daquela cultura do indivíduo que sabe tudo para aquele indivíduo que aprende tudo. Ou se coloca na jornada
de aprendiz. Então, nós temos essa Exatamente. mudança sensível que ainda está em curso na sociedade, muita gente resistente à tecnologia. Aqui em casa, para fazer uma live, eu tenho que montar uma mega operação, porque eles não são desse mesmo mundo meu digital. Eles são um mundo que isso aqui é uma coisa muito distante, que o que eu estou fazendo, se é algo estranho, algo diferente, porque E a gente não fez fala parte assim, do que para ciclo a da vida nova deles. geração é E tão mesmo assim, o uso tranquila, da né? tecnologia ainda é muito limitado ao WhatsApp. E eu falo assim, ir para a nova geração é uma coisa muito, muito tranquila, né? Muito do dia a dia, né? Isso. Então, assim, querendo ou não, a gente sempre acaba aprendendo, né? Com isso, com É, essas novas. eu abro um alerta, né, nesse processo todo de tecnologia, né? O grande Google aí, que agora é o ápice, dá o Google que você descobre tudo, né? Eu abro um alerta justamente para a questão, eu tenho falado muito sobre isso, de fazer a curadoria daquilo que você quer aprender, né? O que eu quero aprender? Dentro do meu planejamento de vida, isso que eu desejo aprender vai Eu me fazia ajudar isso, de mas nem forma. usava o nome de curadoria, viu? Não tá na moda ainda, eu uso. O que eu quero aprender vai me ajudar no meu projeto de vida. Aliás, eu tenho você aí, que está do lado de lá, né? Tem um projeto de vida já desenhado. Você tem um mapa estratégico do onde você está, para onde você quer ir, quais são as ferramentas que você precisa ter, quais são as habilidades que você precisa desenvolver, quais são os pontos de melhoria que você tem que ainda priorizar para você chegar aonde você quer chegar, né? Daqui a, por exemplo, 3 anos, eu não coloco nem 7, nem 5, eu coloco 3. Daqui a 3 anos, você sabe para onde você vai? O que você está aprendendo agora? O processo que você tem hoje de aprender, né? Ou de aprimorar aquilo que você já sabe. Vai te levar onde você quer chegar daqui a 3 anos, por exemplo, porque se não for, você está perdendo tempo, né? E tempo é um ativo preciosíssimo. Por Mas quê? aí você entra, que a nossa live, ela não pode ficar a noite toda, mas aí a gente entra naquele debate, pelo menos Vai ter que já ser fiz uma 1, live aqui 2, horas, 3 né? e aí vai embora. E De aí qualquer vai. forma, nós vamos até delimitar aí um passo para a galera processar, que é três mulheres que adoram o tema. Então, é um desafio. Aí você entra ali na questão da intencionalidade. Nunca ninguém falou para mim que eu tenho que aprender de uma forma estratégica e intencional. Nunca me falaram, Necessário olha, para a você tem vida. que. Eu que sempre fui muito de opiniões assim, eu sempre fui uma visão, vamos lá, de fazer os recortes, fazer o recorte do meu contexto. Olha, se eu quero trabalhar muito com uma coisa, eu dava aquele foco, mas jamais usava esse nome da intencionalidade. Porque dentro enfim, das referências que eu tenho, do meu ambiente prático, nunca me falaram para eu ser intencional com a aprendizagem. Aí vem agora uma era repleta. Oi, prima, minha prima chegou. Oi, Elisa. Oi, Oi, Elizabeth, prima. né? Tá? Aí, ó, De onde você beijo, está assistindo Beth. hoje? Informações. Hoje um consumo absurdo de vídeo, né? Uma nova forma de assimilação de conhecimento, que é aquela rápida, objetiva, muitas vezes E vamos lá, sem a capacidade a cognitiva real, muito superficial. E aí nós temos muitos consumidores de vídeos, de informação rápida, fácil, mas o indivíduo não tem essa habilidade que você falou de fazer. Como é que ele vai fazer essa curadoria, tornar a habilidade, a aprendizagem uma habilidade estratégica? Porque é isso que ela é. A gente está estudando sobre pensando isso. nisso. A habilidade É é uma habilidade estratégica para as pessoas conseguirem melhor posicionamento dentro das empresas, ajudarem as empresas a alcançarem os resultados e para ela ser relevante. Então, para a pessoa ser relevante hoje, ela tem que ter estratégias novas de aprendizado. Aí a gente vai para 2 pontos, né? A Vanessa, eu acredito que vai completar aí, mas antes da Vanessa completar, eu vou responder isso em 2 pontos, dessa questão da intencionalidade. Antes, na aprendizagem, a gente colocava atenção, né? Era tudo memorizado. Então, a gente colocava muita atenção. Era tudo, né?
num processo de temporal, memorização e atenção. Hoje, a gente precisa pensar primeiro na intenção. Com que intenção eu absorvo isso, né? Para que depois eu coloque atenção nisso, porque vai estar alinhado ao meu planejamento de vida. Se eu coloco intencionalidade, se eu sou intencional naquilo que eu estou ali, né, adquirindo como conhecimento para mim, depois eu coloco toda a atenção necessária. E aí essa atenção que eu coloco como foco necessário, ela precisa estar ligada diretamente às minhas etapas de plano de vida. O cargo que eu vou subir, o empreendimento que eu vou abrir, ou algo que eu preciso melhorar para que o meu empreendimento melhore, enfim, né? Então, a primeira é a intenção. E aí eu acrescentaria, Elis... O segundo ponto... eu acrescentaria uma mentalidade de crescimento, um mindset de crescimento. Entendeu? Porque eu acho que é primordial. Eu não quero estar amanhã como eu estou hoje. O que eu vou fazer diferente? Né? Qual o passo que eu quero dar? E, por exemplo, qual o passo que eu não vou dar também? E tá tudo bem, né? Se você não quiser. Mas desde que você seja intencional e que isso faça parte do seu plano de vida. Então, eu acho assim, eu complementaria aí só essa parte do mindset de crescimento aí, para você poder decidir e fazer o seu plano de vida, de carreira, com propósito, né? Aquilo que você faz com propósito aí, você sempre está amanhã melhor do que hoje. Exatamente, porque o indivíduo que adquire essa mentalidade de aprendizagem, né, esse mindset de crescimento, é um indivíduo melhor para a sociedade, ele entende o papel, o valor dele, né, na corporação, na família, no processo social, né, no ambiente social, ele entende quem é ele mesmo, ele valoriza, inclusive, o momento único que ele tem com ele mesmo, porque às vezes a gente precisa ficar só, às vezes a gente precisa se distanciar de todo barulho, de toda conversa, né, de tudo, para poder entender de fato, estou indo para onde, até aqui eu estou bem, faz uma auto-reflexão, essa auto-avaliação, o que eu aprendi até agora, né? Tudo isso que eu aprendi melhorou a minha qualidade de vida, melhorou os meus relacionamentos, né? Melhorou a minha forma de ver o mundo. Eu hoje penso, né, que eu não preciso, por exemplo, ficar esperando o governo A, B ou C, né, para que eu possa me desenvolver e me capacitar. Eu tenho autonomia, eu percebo essa autonomia na minha forma, né, de atuar no meu trabalho, né, troca de trabalho. A gente fala muito hoje também em transição de carreira, as pessoas nunca se viu tanta gente satisfeita com o que faz na vida. Descobriu hoje, descobriu agora na pandemia, minha gente, que vocês não gostam do que fazem. Né? Transição de carreira, esperar que é o que você faz. Eu sempre pergunto, né? Eu sempre faço esse questionamento. Será que é o que você faz? Será que é a atividade profissional, laboral, que você exerce, que traz insatisfação? Ou é algo mais profundo que você está tentando camuflar com sua rotina de trabalho, né? Porque o trabalho e as atividades sempre vão existir, vai ter que ter alguém para fazer. E aí, o que você está fazendo para sair desse plano? Eu quero transitar na minha carreira, eu quero transitar no meu trabalho, mas você quer transitar como? Está preparado para transitar? Porque precisa criar uma cascadura aí. Isso que você falou dessa vida. Na aprendizagem intencional, me remeteu àquela diferença do locus de controle interno e externo. Poxa, normalmente os indivíduos que trabalham uma intencionalidade, que trabalham esse processo mais contínuo de autoconhecimento, eles olham para si, enxergam os recursos, buscam aí essa descoberta, quem elas são, qual é o papel delas no mundo, qual é a forma de contribuir, porque nós sabemos que o talento é o quê? Como eu uso tudo que eu tenho na direção do que o mundo necessita. Nunca vou esquecer dessa frase do Covey, que ele fala sobre talentos. Talentos é o quê? Quando eu uso essas forças que eu tenho, essas forças de habilidades, conhecimento, potencial, na direção do que o mundo necessita, que é um exercício de autoconhecimento. Também saber
quais são as minhas habilidades, quais são os meus pontos fortes. Muita gente não consegue hoje dimensionar quais são as habilidades que elas se destacam, que elas diferenciam dos demais. Aí é autoconhecimento. Eu hoje percebo que as pessoas aqui no interior ainda têm vergonha de construir redes. Então, é quem eu sou, como eu vou lapidar, mapear esse meu potencial, colocar isso à disposição da sociedade. Então, quem eu vou me conectar para que eu possa colocar essa mensagem de uma forma mais rápida, mais intensa e mais significativa no mundo. Então, essas reflexões estão naquele livro do Covey, O Oitavo Hábito. Oitavo hábito do Stephen Covey. Quando você puxa essa questão de conexão, né? Conexão, network, e todo esse processo que envolve um indivíduo com outro indivíduo, a gente se depara com questões mais profundas, né? Mais filosóficas, sociológicas, né? De tudo aquilo que nos disseram, né? De todas aquelas outras coisas que a gente aprendeu, que foi aprendido, né? De que, por exemplo, se você falar demais sobre quem você é, ou sobre sua profissão, ou sobre sua atividade, você está se mostrando muito, né? É uma mentalidade, ainda a gente ainda vive esse processo, mas isso é muito sociológico, isso muito bem de antes, né? E aí, quando a gente passa para as reflexões mais filosóficas, a gente percebe que a gente está rompendo isso aí, né? A gente está e eu não sei se vocês têm essa curiosidade, mas a gente pode observar em alguns espaços, estão muito em evidência no mercado digital, mas se você observar esses players que estão crescendo agora, a Isa, a Maria Eduarda, que são duas mulheres que eu sigo, se vocês observarem, elas estão dentro assim, de mastermind, elas estão dentro de grandes grupos que um impulsiona o crescimento do outro. E elas vão fazer um evento presencial, normalmente é aquela rede que vai fortalecer, que é um ponto decisivo. Por isso que eu te falei hoje mais cedo no áudio, Alice. Para eu fazer um evento aqui, eu preciso ter uma conexão potente. Porque isso precisa de outra. A gente precisa, né? De outras pessoas. Aceitação, cultura no espaço. Outro território, não é o meu território. Já foi um dia. Mas já sei, eu gosto muito para ir fazer aí, entendeu? Fazer essas conexões potentes aí na Bahia. Eu gosto muito vem assim, adoro. Eu gosto muito do pensamento de mente mestra, né? Do Napoleão. Ele traz muito isso, muito forte. E olha que isso lá em 1900 e alguma coisa. Princípios maravilhosos. Então, são princípios que hoje a gente está reencontrando esses princípios, mas num cenário de inovação, né? Num cenário que a gente precisa reabrir. O termo é ecossistema. Vamos lá, o mastermind dentro da inovação é o ecossistema. Quais são os agentes do ecossistema que você vai se aproximar? O empreendedor hoje, gente, para ele crescer, para captar recursos. Eu tirei uma dúvida com a minha mentora de um processo de aceleração que mora no Rio. Imaginem, ela me mandou, ela sempre me manda editais, sempre me incentiva. E isso só foi possível porque eu estava dentro do ecossistema. Ousei participar de alguns editais. Isso amplia o nosso conhecimento, amplia a nossa visão sobre o nosso próprio potencial, sobre o mercado que você está se inserindo agora, que é um mercado de inovação que é rápido, que é dinâmico. É um mercado muito inquieto. Hoje eu estou aqui com vocês, amanhã eu já posso estar em outra fase do processo, com pessoas totalmente diferentes. Eu vou aproveitar. Para poder funcionar legal aí no processo. Eu vou aproveitar aqui e vou dar uma dica final, hein? Senão a gente fica aqui a noite inteira. Nesse ambiente corporativo, aí eu vou citar, porque o banco ele tem uma das maiores universidades corporativas, né? Que a gente tem, que é a UniBB. E esse ano ela está fazendo 20 anos. Então, como dica final, depois eu vou colocar lá nos meus destaques, assim, porque eu acho que vale a pena eu poder falar. Ele tem uns cursos lá no portal, tem uns cursos abertos à comunidade, que são excelentes. Falam de gestão financeira, inovação, né, marketing. Então, tem de tudo lá e que são abertos, né? Lógico que a gente tem todo o acesso como coisa no mundo corporativo, mas tem vários cursos que são disponíveis aí para a comunidade, porque geralmente a UniBB, ela fala assim, a educação é que faz a diferença aí na vida das pessoas. Então, eu vou deixar essa dica aí para o final, para quem quiser
Também vou deixar lá no destaque, que aí eu acho que já é uma forma de quem busca aprendizado, busca conhecimento, incentivar as pessoas tem esse, a incentivar e ter levar esse sua acesso, régua. né? Uhum. Eu gosto Isso muito aí. dessa ideia de estudar, é levar a nossa régua. Sempre, eu tô aqui com vocês, que vocês me ajudam a levar a minha régua. E aí eu vou deixar minha mensagem final, vai ser sempre do Jorge Paulo Lema, que eu tô obcecada por esse processo de aprendizado com ele. Escrevi no programa, estou esperando uma resposta. Estude, fique cercado de pessoas, ou seja, que ele chama de gente boa. Estude, agora vamos colocar aprenda, cerque-se de pessoas que sejam melhores do que você, corra riscos. O Brasil precisa de gente querendo fazer acontecer. O Brasil precisa de pessoas como nós, que estão buscando aí fazer acontecer em diferentes segmentos, na aprendizagem, nas carreiras, dentro do empreendedorismo. Então, é uma frase que me inspira muito, essa frase dele. Você, Alice. E aqui, dentro do processo de aprendizagem, né, para a gente conseguir perceber se a gente está indo, né, porque a Vanessa deu aí a dica de cursos, né, que estão abertos, a gente consegue ver, aprender, fazer os cursos a qualquer momento. A Lu trouxe, né, essa questão da motivação, aprenda sempre. E aí, para você entender se o seu aprendizado ele está sendo construído de maneira que você está evoluindo nesse processo, perceba se tem desafio. Se tem desafio, se você conseguiu pegar o que você aprendeu e resolver um problema, resolver um desafio, seu aprendizado é efetivo. E se essa forma de resolver te estimulou a aprender mais sobre algo, né, ela ultrapassou o processo de aprendizagem, você quer aprender, mas você quer avançar, aí sua mentalidade de aprendizado ela já está mais avançada. Então, você já consegue se autoavaliar dessa maneira no processo de aprendizagem. Primeiro, resolva problema com o que você aprendeu. Traga para o lado prático, traga para a experiência de vida, traga para o lado prático. Resolveu, pronto. Te instigou a aprender mais, seu processo é evolutivo. Você está no processo de evolução do aprendizado. Peguei um insight agora com a Elise. Eu não vou acreditar, eu vou deixar suas histórias. Eu não vou falar que insight é esse. Excelente. Tem a ver com o que você falou. Vai abrindo aqui, a gente. Olha que a gente faz roteiro. A gente faz roteiro e não segue nada. Mas você comprou o primeiro livro, lá tem um teste da mentalidade de aprendiz, então já vou lá nos meus stories, falar quem quiser adquirir o primeiro livro, tá na Amazon, ele pode fazer esse teste. Arrasou. Eu sempre indico aqui, ó. Olha, a Lu teve lá no podcast. O meu é digital, hein? O meu é digital, hein? Acaba, gente, por esse livro, essa metodologia Scrum, que todas as vezes que eu olho a minha bolsa, eu não tô com o meu próprio livro. Aí eu quero fazer uma filmagem para divulgar meu livro, às vezes eu nem consigo, porque eu tô sempre com aquele livro. Como é isso, produção? Meninas, Dona Vanessa, agora, a gente tá com o desafio. E por aí vai. Nós vamos colocar o projeto do nosso livro, Trabalho Flexível, nessa metodologia. Isso é um desafio. Como é que você vai aprender uma metodologia se você não praticar? Então, nós estamos colocando o planejamento antigo do livro dentro dessa metodologia. Aí, estou sempre consultando, montando aí para a gente fazer o nosso encontro. Esse é um dos princípios da andragogia, né? Inclusive, é base da educação corporativa, é base da metodologia quando se fala em educação corporativa. É isso, é resolução de problemas. Aprendeu, praticou, resolveu, vamos avançar. Aprendeu, praticou, resolveu, vamos avançar. O site dele valeu tudo para mim. Ele tem um gráfico, ele tem muitas ilustrações. Eu adoro um livro assim, com muitas ilustrações. Ele faz um gráfico que comumente a gente faz. A gente analisa o nosso progresso pelo número de atividades. Já observou? A semana você pega um planner, insere várias atividades no seu planner. Ou estou com o dia, com a agenda tarefada. Então, você mede o progresso de um projeto pelo número de atividades que você tem ou que você cumpriu. Mas, efetivamente, você não consegue dimensionar o progresso do resultado.
Aí que vem a metodologia. Ela sai daquele acúmulo de tarefas e ele vai porque o sprint. Porque o sprint, no final de um mês, a gente tem que estar com alguma coisa pronta, Vanessa. Isso aí. E muda tudo, muda tudo. Olha os compromissos. Tudo, olha, exatamente. Então a gente vai se encontrar agora daqui a um mês. Ao invés dos nossos encontros semanais, nós vamos nos encontrar uma vez por mês. Eu tenho uma entrega de um sprint, você tem uma entrega de outro sprint. Ou seja, são 2 capítulos do livro. Tá aí. Olha aí, tá vendo? Vamos lá. Olha aí, olha aqui a resolução. Olha, chegou, os insights chegando. Esse é o processo. Eu li 2 vezes o livro. Na primeira, e tá público, viu? E tá público, então não tem jeito. Não tem jeito. Já era. O compromisso tá firmado. Mas a gente já tinha conversado no privado. Assim. Foi uma dessa, inclusive, tem um PDF do livro, Feliz. Ela tem um PDF. Ela comprou o livro em PDF. Então, e agora tá online. Maravilha. Isso. Olha, menina, foi uma alegria estar com vocês. Senão, realmente, a gente vai ficar até 9, já são 9h30, 10h30. Só quero saber é o próximo. É muito papo, é muita experiência para trocar. Demais, gente. Eu tô amando. Maravilha. A próxima quarta vai ser aonde? Qual perfil? Pode ser no próxima. Ou no seu, Alice. Pode ser no seu dia 3? Dia 3, né? Depois do feriado. Na quinta, né? Na quinta. Pronto. Combinado. Pode ser no seu, tá um tema, e aí eu faço assim, posso fazer com o Lucas, pode fazer no formato, e vocês mudarem as cores de acordo com a identidade. Ou vocês fazem, eu faço aqui a adaptação para minha identidade. Sim, beleza? A gente vai passando. Gente, maravilhoso, tá? Adorei. Amei, viu? Também. Amei também. Beijos. Beijos. Turma, muito obrigada pela presença de vocês. Então, esse agora foi o primeiro Meet sobre aprendizagem e nós vamos trazer outros Meets trazendo contextos diferentes sobre aprendizagem, dentro do ambiente corporativo, dentro das universidades, dentro da sua rotina, porque o importante é que a aprendizagem ela é estratégica, ela é inovadora e vai fazer toda a diferença na sua vida. Se você quer participar agora de um teste para saber se sua aprendizagem ela é crescente ou se sua aprendizagem ela é uma aprendizagem mais passiva, se é uma aprendizagem ativa ou se é uma aprendizagem passiva. Se é uma mente de crescimento ou se é uma mente, vamos lá, mais rígida. Eu tenho um teste ideal para vocês. No meu livro que está na Amazon, O Mapa das Novas Carreiras, eu já te apresento esse teste. Esse teste para você saber se você tem ou não uma mentalidade de aprendiz. Eu vou deixar o link nos stories para você adquirir esse meu livro. Gratidão e até a próxima!